Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança ao seu coração. Queria compartilhar com você o que está em Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, que nos diz assim: há caminho que ao homem parece seguro, parece direito, mas o fim deste caminho é caminho de morte. Há caminho que ao homem parece seguro, parece direito, mas o fim desse caminho é caminho de morte. Eu quero conversar com você hoje sobre escolhas que fazemos, muitas vezes achando que é o melhor para a nossa vida, mas se essas escolhas não forem baseadas na palavra de Deus, não forem direcionadas por Deus, o fim dessas escolhas podem ser caminho de morte. Eu quero compartilhar com você a história de um rapaz, uma parábola contada por Jesus em Lucas, no capítulo de número 15, do versículo de número 11 até o versículo de número 32, conta a história dessa parábola. A Bíblia diz que ali havia 2 filhos, e um desses filhos, o filho mais moço, ele chega para o seu pai e diz: pai, me dá a minha parte da minha herança, me dá o que me cabe de bens, porque eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero ir viver a minha vida, viver o que a vida tem para mim. Ele pensava, aquele rapaz, que essa era a escolha mais acertada para a sua vida. Ele pede ao seu pai a sua parte da herança, e ele vai embora para uma terra distante para fazer o que ele deseja. Ele acha que isso é a melhor escolha que ele poderia estar fazendo. Quantos, muitas vezes, não vão embora achando que é a melhor escolha? Quantos, muitas vezes, não deixam pessoas amadas, porque às vezes não querem mais suportar e vão embora, porque acham que é a melhor escolha. E ele vai para a terra distante. Lá nessa terra distante, ele arranja muitos amigos, porque quando se está com muito dinheiro, se tem muitos amigos, e ele com esse muito dinheiro começa a fazer muitas festas, a dar muitas festas, convida muitas pessoas, compra muita bebida, e é muita gente participando ali das suas festas. A Bíblia diz que ele gasta dinheiro com mulheres, com orgias, com festas, com bebidas, muita gente ao seu redor. Porém, a administração dessa herança não foi uma boa administração. Ele não investiu, ele apenas gastou. E chega uma hora que esse dinheiro acaba. Acabou o recurso, acabou o dinheiro, acabou tudo. O dinheiro acabou, foram embora também os amigos, foram embora as mulheres, acabou o dinheiro, foi todo mundo embora. Para completar, veio sobre aquela terra onde aquele rapaz estava uma grande fome, uma grande escassez, uma grande seca, uma grande tempestade, uma grande fome realmente, uma grande recessão. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos assim, uma grande crise veio sobre aquela terra onde aquele rapaz estava morando. E lá a Bíblia diz no capítulo 15 que ele procura emprego de todas as maneiras, ele sai em busca de algum emprego, de algum lugar, porque a fome era grande. E o único emprego que aquele rapaz consegue é o emprego de cuidar de porcos. Para mim e você que vivemos aqui no Ocidente, isso talvez não tenha tanta importância, mas para aquele rapaz, que era um judeu, isso era o pior emprego do mundo. Era o fundo do fundo do fundo do poço. Para um judeu, o significado daquilo era terrível, porque os porcos para eles eram os animais imundos, no qual eles não tinham nenhum contato, eles não chegavam nem perto. E aquele rapaz agora, que era um rico, filho de um fazendeiro, um homem rico que tinha tudo, agora lhe resta apenas cuidar de porcos. E quando ele vai para esse pior emprego do mundo, cuidar desses porcos, ele deseja comer a comida que esses porcos comiam. A Bíblia diz que ele deseja as alfarrobas, as bolotas, como nós dizemos aqui no Nordeste, a lavagem que esses porcos comiam. Mas nem essa lavagem, ninguém lhe dava nada. Nem dessa lavagem ele tinha o direito de comer. Quantas vezes tomamos decisões erradas?
Quantas vezes fazemos escolhas que achamos que são boas, porém o final são caminhos de morte. Esse rapaz se vê agora nessa situação, se vê agora diante desse quadro. E ele começa ali a pensar, e ele começa ali a meditar. E a Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 15, deixa eu ler para você. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Caindo em si. O que significa isso? Pensando, analisando, percebendo e entendendo que a decisão foi dele. Foi ele que tomou. Ele cai em si. Ele cai em si. Quando ele se vê ali, naquele fundo daquele poço, ele percebe o que ele fez. E ele aprende que na casa do pai dele, até os trabalhadores tinham mais do que o que ele tinha ali. Os trabalhadores tinham do bom e do melhor. E ele ali perecia de fome, desejando comer o que os porcos comiam. Será que precisamos perder para aprender a dar valor? Será que precisamos chegar ao fundo do poço para cairmos em si, para ter um despertamento sobre as nossas escolhas? Se quisermos que as coisas aconteçam em nossas vidas, precisamos olhar o que estamos fazendo. Precisamos observar, analisar o que estamos fazendo. Que escolha você tem feito? O que você tem escolhido? O que você tem escolhido nesses dias? Precisamos enxergar, precisamos perceber, precisamos refletir, precisamos pensar antes que a tragédia chegue. Esse rapaz deixou a tragédia chegar para ele pensar, mas pelo menos ele pensou. Como diz o texto, ele caiu em si. Precisamos, a exemplo desse jovem, sermos honestos conosco mesmo. Esse rapaz foi honesto com ele mesmo. Ele não colocou a culpa no pai, ele não colocou a culpa no irmão, ele não colocou a culpa na vida que ele vivia. Ele caiu em si. Ou seja, ele entendeu: eu estou aqui por causa de uma escolha que eu fiz. Eu estou neste lugar porque eu escolhi errado, porque eu escolhi um caminho achando que era o caminho da liberdade, porém era o caminho de morte. Então esse rapaz, quando cai em si, ele é honesto com ele. Seja honesto com você mesmo. Pense, reflita nas suas decisões, nas suas escolhas, nas suas atitudes. E ele analisa a sua escolha. Quando ele é honesto com ele mesmo, quando ele cai em si, ele analisa as suas escolhas. E diante do que ele está vivendo, ele toma uma atitude. Não adianta apenas analisar. Não adianta apenas perceber o que se tem feito. Precisa tomar uma atitude. Precisa tomar uma atitude. Se existe alguém que você precisa pedir perdão, tome a atitude. Se existe, talvez, eu não sei, um marido, uma esposa que ficou para trás, um filho que você nunca mais falou com ele, um amigo que você nunca mais fez uma ligação por causa de alguma coisa que ele fez e você se chateou. Tome uma atitude hoje. Tome uma atitude. Reconheça. Esse rapaz reconheceu que errou. E que ele precisava voltar para a casa do pai. Então ele pensa o seguinte: depois que ele cai em si, que ele analisa aquela situação, ele diz: na casa do meu pai, os trabalhadores têm fartura, que eu aqui pereço de fome. Eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar. Eu vou voltar. Não importa o que vão dizer, que eu desperdicei a minha herança. Não importa o que vão dizer, que eu fui embora, que eu desonrei meu pai, que eu me afastei. Não importa o que vão dizer. Eu vou voltar. Eu vou voltar e quando eu chegar na casa do meu pai, eu vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita, pai, como um dos teus empregados. É suficiente. Somente estar perto de ti é suficiente. Não vai haver cura, não vai haver mudança enquanto você culpar alguém pelas suas escolhas e pelas suas atitudes. Deus hoje está te dando uma oportunidade.
Deus hoje está te dando uma chance para você acertar as coisas, para você tomar uma atitude de mudança na sua vida, na sua família. Observe como está o seu casamento. Não deixe seu casamento acabar para tentar salvá-lo. Mude hoje, cuide hoje. Observe como está o seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai. Mude hoje. Tome uma atitude hoje. Não espere perder. Não espere estar num emprego horrível, numa situação horrível como estava esse jovem, para poder mudar. Você tem a oportunidade de fazê-lo hoje. Não deixe que o orgulho te atrapalhe. Não deixe que o orgulho impeça você de admitir. Se existe alguém que você precisa renovar uma aliança com ela, faça isso hoje. Temos que ser sinceros conosco mesmos, com nós mesmos. Ele reconheceu. E quando ele reconheceu, ele se levantou. Ele se levantou e foi. Ele não ficou esperando as coisas acontecerem. Ele se levantou e foi. Ele poderia usar desculpa, ele ia dizer, não, eu não vou poder ir, eu estou aqui morrendo de fome. Eu não vou aguentar o caminho. Eu vou morrer no meio do caminho. Ou ele podia dizer, não, eu não vou para a casa do meu pai desse jeito, com essa roupa velha, desgrenhada, meu cabelo está horrível, eu estou fedendo a porco. Eu não vou voltar para a casa do meu pai assim. Mas ele tomou uma atitude, ele se levantou e ele foi sem se importar com o que ia dizer. Ele foi e ele volta para a casa do pai e de longe o pai o avista e o recebe e corre e o encontra e o abraça e faz festa quando ele chega. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui talvez não tenha tanta importância, mas nesses tempos aqui, entre esses judeus, nessa época, um filho que pedia a herança do pai com o pai vivo, o pai tinha o direito de considerar esse filho morto, de fazer um enterro simbólico, de pagar pessoas para chorar, de fazer uma lápide e dizer que aquele filho morreu. E aquele filho, a atitude daquele filho voltar, implicava em ele ser até apedrejado pelas pessoas, pela atitude que ele fez de desonra com o pai. Porém, o pai, para cuidar daquele filho, quando o avista de longe, para evitar que até as pessoas daquela vila, daquela fazenda, jogassem pedra, apedrejassem aquele rapaz, ele corre ao encontro daquele rapaz. E ele o abraça e o traz. E ele diz, pai, eu pequei contra ti, contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém, o pai diz, vamos fazer uma festa. Mata aí o bezerro cevado, ou seja, ele estava preparando o bezerro, cevando, engordando para o dia que o filho voltasse. Ele diz, faz uma roupa nova para ele, coloca um anel no dedo, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vai haver festa na sua volta. Vai haver festa quando você perceber e tomar a atitude certa. Que nós possamos agir e fazer a escolha certa, entendendo que o Senhor é o nosso Pai e nos espera com os braços abertos. Valorize o que você tem hoje. Não espere perder para depois dar valor. Valorize hoje o que você tem. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família, Deus abençoe você e lhe conduza nas escolhas e nas atitudes certas, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa nação.